Nós temos aqui na entrevista do dia o Silésio Tomé, pessoa que nós estimamos há muitos anos, né? A gente conhece o Silésio e ele faz um trabalho muito bonito, é funcionário municipal, funcionário da Prefeitura Municipal de Taubaté, mas nos finais de semana ele teve a iniciativa de fazer o turismo rural aqui na cidade de Taubaté. E não é só o turismo rural, eu já tive a oportunidade de participar, né, desses passeios pela zona rural de Taubaté. E o Silésio, viu, Silésio, na apresentação da sua presença aqui, eu tenho que registrar o seu conhecimento, o seu trabalho de estudo da cidade de Taubaté, da história da região, inclusive, né? E o Silésio vai acrescentando conhecimento daqueles que vão ver as belezas da zona rural e adquirem também o conhecimento do surgimento de Taubaté, como é que surgiu Taubaté, como é que Taubaté aconteceu, a verdadeira riqueza da zona rural de Taubaté, né? E da riqueza também da história do estado de São Paulo e do país, através da zona rural de Taubaté, as passagens, né, das cidades aqui do Vale do Paraíba, levando até a Minas ao mar, né? Podemos assim dizer, né, o litoral aqui de São Paulo. Prazer contar aqui com o Silésio Tomé aqui no Jornal da Rede. Silésio, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, menino. A gente é um prazer estar aqui. E sempre o Bruno Leme já ganhou o dia, viu, Silésio? Por quê? Você chamar de menino. Gentileza. Imagina, é um jovem. Silésio, prazer estar com você. Prazer aqui, todo viu? Meu, Pedro. Tá bom? Quantos anos faz que você trabalha aí com vamos dizer, esse compartilhamento de conhecimento com a população de Taubaté? Estudo tem 40 anos de história e pesquisa na cidade aqui, desde que vim para cá. Agora, com o turismo rural mesmo, já estou há 11 anos já levando o povo a conhecer Taubaté e principalmente a área rural. Como é que surgiu isso, Silésio? Pedro, na verdade, eu sempre fui um pesquisador e sempre gostei. Eu não sei se porque o meu sobrenome é Tomé, tudo quero ver para crer. Então, tudo eu procurava saber informação de tudo, né? Talvez seja por isso também. Sim, talvez seja por isso. Então, eu sempre questionei as coisas. E foi por uma acaso, eu coloco assim que foi por Deus, porque tudo que acontecia em Taubaté, aqui, o pessoal na área rural, sempre ou ele procurava o museu histórico, ou a área rural procurava o Silésio. Eu nunca sabia o porquê disso aí. Até um certo dia, dá de cara com o cantor Sérgio Reis, e ele falou para mim que estava perdendo tempo fazer tal coisa assim também. Aí daí por diante ele me deu umas ideias e eu resolvi partir para um turismo rural. Porque antes eu fazia isso gratuitamente, levava as pessoas para conhecer um alambique, uma cachoeira, uma caverna, uma coisa assim. Você levou o Sérgio Reis? Né? Levei o Sérgio Reis, Renato Teixeira, Regina Casé, Bruno Henrique Gabriel, legal, uma turma de gente aí. Aí o pessoal falou, não, você tem que fazer isso. Sim, sim. Eu tive a oportunidade porque o Silésio ele conta a história da Revolução, né? Como é que foi a Revolução aqui na região, na zona rural, né? Sim, sim. E também a história de fazendas aqui da cidade de Taubaté, né? Isso é muito legal, viu, Silésio? Sim, importante, viu? Ô Silésio, em relação a essas pesquisas, muito pela sua curiosidade, mas também de buscar encontrar registros, encontrar situações que comprovem as histórias que você ouvia na zona rural e como que você acaba fazendo essa preservação dessas pesquisas? Então, eu tenho anotado em caderno, claro, mas a maior parte eu tenho anotado na cabeça, no cérebro. Porque a gente, quando gosta de uma coisa, a gente procura não esquecer aquilo. Então, as pesquisas, eu sempre trabalhei com os grandes pesquisadores de Taubaté, eu trabalhei com a Maria Morgado, eu trabalhei com o professor Oswaldo, trabalhei com o Bernardo Ortiz, o velho, e atualmente trabalho com a professora Lia Carolina do Prado. Então, sempre eu tive ligado aos grandes pesquisadores. E a gente, quando gosta, repito, então a gente guarda na cabeça, tem uns rascunhos, mas o que você perguntar está na cabeça, porque eu gosto, eu amo o que eu faço, né? E você, mas você faz que você pretende publicar algum livro? Pretende fazer com que esse conhecimento que você guarda na sua cabeça seja imortalizado, digamos assim, nos papéis? É a pergunta que as pessoas mais fazem para mim, mas eu tenho um dom que Deus me deu, que eu não sei, mal sei escrever, mal sei ler, mas eu tenho isso na cabeça
E eu vejo, por exemplo, às vezes você vai escrever livros, é bom passar isso adiante, mas não existe mercado assim para você poder... E também a gente, quando está envolvido com uma coisa, a gente quer mais trabalhar dentro daquele campo e às vezes não sobra um tempinho para a gente escrever, fazer alguma coisa assim. Então, mas está no coração, na cabeça mesmo. Silêncio, você já achou alguma coisa interessante na zona rural, assim, que chamou a atenção? Desde uma panela velha, uma panela que nunca tenha sido vista, até um canhão. Já, Pedro, tanto disso que eu montei um museu particular meu. Eu tenho um museu com 110 peças, todas elas rurais. Tem coisa ali que o pessoal chega ali e se assusta. Eu, por exemplo, eu posso fazer um desafio para você. Você entrar lá dentro daquele museu lá, pelo menos uns 70% você não vai saber o que é, para que serve aquilo lá. E tudo típico de rural. Então eu montei um museu próprio meu na zona rural, exatamente baseado nisso, né? Mas o seu passeio passa pelo seu museu? Passa. Montei na minha casa mesmo ele lá. Tem coisas fantásticas. Por exemplo, eu tenho uma panela de ferro lá que você não consegue levantar ela do chão. O peso dela é muito grande. O pessoal, inclusive, costuma tirar foto dentro da panela. Senta dentro da panela para tirar foto dentro da panela. Então, são muitas curiosidades assim. E equipamentos que você vai olhar, você não vai imaginar para que serve. E tudo da área rural. Você achou canhão também na zona? Eu tenho a roda de canhão da Revolução de 1932 de Cunha lá. Eu tenho ela é minha, me pertence, está no museu meu. Você encontrou ela na zona rural? Uma pessoa de lá encontrou e me chamou se eu queria uma roda de carroça para pôr no meu museu. E quando eu bati os olhos, eu falei, meu Deus, isso não é roda de carroça, isso é uma roda do canhão da Revolução de 32. Aí a pessoa me deu essa roda e está comigo. Que legal, né? Então, tem Onde coisa... foi que você encontrou? Foi numa mata entre Cunha e Paraty. Cunha e Paraty. Sim, exatamente lá onde foi um grande confronto aqui da região, aqui, além de Cruzeiro, Bananaus, Cunha, tem o Paulo Virgínio lá, então foi naquela região lá. Então tem muita coisa, muita curiosidade. Tem muitos artefatos da Revolução de 32 no seu museu? Não tem muito não, porque o Taubaté não foi um forte exatamente no confronto. O pessoal de Taubaté entrou mais para defender Taubaté ali pro lado de Cunha, é lógico que entrou pro lado de Bananaus, pela estação de trem, que foi o Padre Cardoso, que foi lá para o lado de Bananaus, de Cruzeiro, e uma outra parte entrou aqui por São Luís do Paraitinga. Padre Cardoso do Hospital Santa Isabel. Sim, aqui três padres atuaram bastante, que é o padre da Santa Terezinha, o padre Cícero. Padre Cícero. E o padre Chester também atuou na nossa região aqui, tanto que na zona rural tem a escola Padre Chester, exatamente onde ele atuou ali na zona rural. Queridos aqui de Taubaté, tanto Padre Cardoso, Padre Zé Luiz, Padre Cardoso e Padre Monsenhor Cícero de Alvarenga. Cícero de Alvarenga foi o que praticamente foi o grande capelão da Revolução 32 em Taubaté, tanto que a concentração foi na Santa Terezinha com ele lá. E a partir da concentração Santa Terezinha começou a mudar a cidade de Taubaté, né, que os soldados desceram marchando para a estação de trem, que passaram para a Rua América. Aí a Rua América deixou de ser América, passou a ser Armando Salles de Oliveira, que foi interventor de Getúlio Vargas no estado de São Paulo. Desceu a Rio São Paulo, que deixou de ser Rio São Paulo, passou a ser 9 de Julho. Então foi deixando um traçado sobre Taubaté, sobre a Revolução 32. Maravilha. Entrevista do dia com essa fonte, né? Silésio Tomé, que é responsável pela rota turística Sertões de Taubaté. Intervalo da 99 FM, continuamos na rede social. É um papo interessante aqui com o Tomé, o Silésio Tomé, viu, Bruno? Eu não tenho como não citar aqui que o Silésio Tomé, ele é sobrinho do compadre Tomé, que foi um grande comunicador sertanejo aqui da cidade de Taubaté, né, da Rádio Cacique, né? E isso, qual foi a década, o Silésio? Pedro, eu mal lembro dele, mas eu acho que foi ele por volta de 70, 71, porque eu vim para Taubaté em 71 e foi ele que me trouxe para Taubaté. Então... Você é lá onde, Silésio? Eu sou de Soledade, ao lado de São Lourenço, Minas Gerais. Ao lado de? São Lourenço. São Lourenço. 8 quilômetros mais da outra. Soledade? Soledade, Minas. Tá certo. E daí você veio para Taubaté, criança? Eu vim com 14 anos, mais ou menos. 14 anos. Mas você lembra dele, compadre Tomé? Lembro da Rádio Cacique, dele na Rádio Cacique lá, lembro sim. Ele que nos trouxe para cá, a família toda. Eu já falei aqui, né, Bruno, que eu estou sempre... Veja o Tomé, fala, vocês têm que apresentar programa sertanejo também na rádio, né, porque tem um conteúdo, né, porque além de conhecer muito de música sertaneja,
tem conteúdo, né, de falar as coisas de Taubaté, a cidade de Taubaté, contar, né? Eu acho que isso daí tem que ser compartilhado, né? Depois que voltar da propaganda, nós estamos com a Rádio 99 no intervalo comercial. Eu vou puxar o assunto para a feira que vai acontecer, senão a gente fica batendo papo aqui e não fala do motivo principal, doutor Bevinho, aqui, que é o convite de uma feira sensacional, uma feira rural que vai acontecer aqui, né? Mas a gente continua com o papo até que volte aí. Qual é o melhor local, o local mais bonito da zona rural de Taubaté? Vou fazer essa pergunta para você. Eu vou te colocar agora numa situação, no paredão, como se diz na gíria. Você falou que é mais bonito é aqui. E agora, qual é o lugar mais bonito de Taubaté na zona rural? Em turismo a gente depende da visão de cada um. Para mim, o mais bonito é eu ficar sentado no meio de uma mata virgem. Para ele, provavelmente uma coisa, para você outra coisa. Então, o ser humano tem muita diversidade, né? Então, é difícil. O que você entende por bonito? É difícil você entender o que você entende por melhor para você. Eu acho bonito o histórico, né? O histórico, quando eu vejo uma fazenda, uma igreja, eu começo a imaginar as pessoas ali no passado, né? Quantas pessoas já passaram por ali, não estão mais entre nós, quantas pessoas que foram crianças naquela, e hoje, né, são pessoas aí adultas e tal. Eu vejo conteúdo, né? Eu também vejo. Eu, por exemplo, tenho uma história lá da Pedra Grande. Pedra Grande. Sim, eu passei por lá, não é isso? Sim. Ela é a margens da estrada, né? Que estrada que é aquela lá? A estrada municipal Pedra Grande. Pedra Grande. Com Lagoinha. Praticamente é uma vilinha que tem ali ao lado da Pedra Grande, não é isso? Sim, é uma vilinha. Tem história aquela pedra, não? Muita. Aquela lá tem uma história de 150 anos, porque existe a marca do pé de uma pessoa sobre aquela pedra lá, né? O que aconteceu lá? Isso aí há uns 100 e poucos anos. Sempre foi lugar de gente violenta. Inclusive ainda continua gente violenta naquela região lá. Mas aquele violento, mata pai, mata filho, mata mãe e tal. Então o cidadão resolveu dar um tiro no pai dele. E o pai dele estava adiante no campo de futebol. Então ele subiu na pedra para ele fazer a posição da espingarda para ele dar um tiro no pai dele. E quando ele foi dar o tiro, ele percebeu que o pé dele estava preso na pedra. Aí ele percebeu aquilo que era um castigo, ele abaixou a espingarda. Quando abaixou a espingarda, ele ficou preso na pedra. Quando ele ficou preso, ele fez algumas orações, se soltou da pedra, ficou a marca e caiu rolando sobre a pedra. Então tem a marca da pegada e tem a marca como se fosse uma pessoa rolando sobre a pedra lá. Então isso aí já... Meu sogro faleceu com 106 anos de idade, ele já contava isso do pai dele. Então, é um conto popular. Só que nunca se explicou o porquê da marca, por que a marca está lá. Então... E outras Nossa, Pedro, tem bastante, a zona rural ela é muito rica em história. Muita assombração. Nossa, é o que mais tem. Mula sem cabeça. Tanto que o ano que vem eu vou criar um turismo noturno. Estamos de volta na Rádio 99 FM, batendo um papo aqui com o Silésio Tomé, né? Na internet estávamos aqui, ele estava contando aí sobre as histórias da zona rural e tudo mais, né? Tem fantasma, tem assombração. Muito. Mula sem cabeça, não? Tem sim, Pedro. Tudo que você possa imaginar. A gente evita só falar do Saci Pererê porque tem direitos autorais de São Luís do Paraitinga, mas o resto tudo tem, Pedro. Pois é. Então, né? E você quer fazer um roteiro turístico noturno, é isso? Exatamente. Para dar medo no pessoal, sim, meia-noite. À noite, com o busão fantasma mesmo. Olha só. Mas só vai cabra macho lá nesse dia, tá? Só cabra macho. Bruninho não vai. Não, apesar que cabra é fêmea, né? Então, também não, né? Agora o negócio é o seguinte, porque tem esse termo também, viu, Bruno, só para encerrar aqui o papo, e vamos passar para a parte séria, daí que veio o termo mula sem cabeça, né? Porque tem muito cara que né, faz besteira, né? Aquela é uma mula, né? É uma mula sem cabeça, quer dizer, dá medo mesmo, né? Que veio de uma sequência de mulata. Por isso que hoje em dia você não deve chamar alguém de mulata, porque mulata vai para mula. Eu ouvi falar realmente, né, que tem esse tempo que a origem, né, veio da raça, né? Sim.
É verdade, é verdade. É só que hoje em dia, Pedro, eu particularmente como pessoa assim, eu não me apego muito a essas coisas, porque senão tudo que você vai falar hoje existe censura, tudo que você vai falar existe uma maldade, né? Eu acho que existe a lei para proteger as pessoas realmente da maldade, mas existe muito o aspecto cultura, né? O cultural, que não existe a maldade, né? Sim. É verdade ou não? Eu acho realmente são dias difíceis. Tem bom senso. Por aí tem gente que me chama de negão, neguinho. Eu não estou vendo que é de coração a pessoa. Tudo bem, não vou entrar em detalhes, né? Mas é complicado falar até disso, né, Pedro? Quando eu era criança, eu tinha o apelido de Vaca, porque eu tinha um olho grande. E os meus irmãos me chamavam Vaca. Nos dias de hoje, eu acho que eu ia processar meu irmão. Fosse pelo menos boi, né, Pedro? Tá me chamando de Vaca, tá me chamando disso aqui, né? Dias difíceis, né? Muito bem, são 8h39, mas tem uma feira rural, é isso, Silésio? Então, o nosso trabalho de turismo, ele visa 3 pontos. História, cultura e economia criativa. Economia criativa é a gente passar pela zona rural e deixar dinheiro para os moradores da zona rural. Então a gente faz isso todos os finais de semana. Aí quando chega no final do ano, a gente faz uma feira para a gente atingir o maior número de pessoas da zona rural e nós chamamos essa feira de Revelando Sertões. Já que a cidade de Taubaté não tem um Revelando, nós fizemos um Revelando Sertões, onde a gente costuma levar milhares de pessoas nessa feira. Nesse dia comparecem as pessoas da zona rural vendendo de tudo que ele possui, não revenda, tá? O ovo da galinha, o frango, o pato, o carneiro, a ovelha, a comida típica da zona rural, crochê, tricô, bordado, tudo que você possa imaginar da área rural nesse dia vem para essa feira aí. E o interessante, Pedro, que essa feira o ganho das pessoas é 100% delas, tá? Não existe nenhum atravessador que vai dizer, você coloca aqui e você paga tanto. Então, hoje essa feira... E esse ano, como ela cresceu muito, então a zona rural teve lugar que não teve mais espaço para acomodar essa feira. Aí nós recebemos o convite do Comando de Aviação do Exército que a gente viesse para mais próximo aqui. Então vai ser no Clube Subtenente e Sargento do Cavex, bem em frente ao Museu Mazzaropi. Vai funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. Então vai ser típica rural. Então se você não foi nos Sertões, os Sertões vai vir até vocês domingo que vem. Entrada franca, estacionamento franco, não paga nada para entrar. Só paga se você comprar alguma coisa, consumir alguma coisa. O que é que vai ter lá na feira? Pedro, é tudo. Ovo de galinha, codorna, leite de cabra, pato, laranja, tricô, crochê, doce bastante. Os alambique, vem 2 alambique prontinho para feira aqui, vendendo todo tipo de cachaça, todo tipo de licores. Tudo que você pensa que tem na roça nesse dia vem para a cidade. Então que tem legal. tudo que você possa imaginar. Produtores rurais. Produtores rurais. E o mais interessante, Pedro, não são os grandes produtores, são aquela Dona Maria. Isso, a família. Dona Maria que faz o doce, que faz o queijo, que vai lá. Então, são esse pessoal que vem. Tanto pode ter uma barraquinha, mas pode estar vendendo no chão, pode estar vendendo em cima de uma mesa. É o povo da roça mesmo. Não tem ninguém de fora de Taubaté, não tem ninguém da zona urbana, somente a zona urbana te convida para ir lá muito participar. De vinho. Tem produção de vinho aqui em Taubaté ou não? Na zona rural? Não, Pedro. Não tem, não tem não. Porque, obviamente, para você ter vinho, você tem que ter uva. Sim, né? sim. E me parece que a região aqui não é muito boa para o plantio de uvas. Não é. Não é. Então aqui mas é a questão de alambique, cachaças, licores mesmo, né? Tá bom. Ô Pedro, tem a participação pelo WhatsApp no 988680999, dizendo assim: meus queridos, bom dia, sou a Nice, moro no Areão. Já fizemos o passeio maravilhoso e nós vamos fazer de novo. Parabéns ao Silésio, passeio perfeito. Obrigado, Nice, lá do bairro do Areão. Obrigado ao pessoal do Areão aí, viu? Realmente é bacana a gente quando vai num lugar, a gente se sente até muito orgulhoso, porque a gente está levando em média 1.800 pessoas por ano para a zona rural diretamente, né? Então é muito bacana. A gente chega num lugar, a pessoa fala, já fiz os Sertões, ou estou 3 anos tentando fazer os Sertões, não consigo. Então, Pedro, você falando de esporte, você falou uma coisa muito bacana, Pedro, que eu sempre marquei com isso. A marca, ela é super importante. A marca traz dinheiro. Dinheiro não traz marca, tá? Então você quando tem uma marca, e o Sertões já tem uma marca que hoje nós somos referência no estado de São Paulo como turismo, tá? Então essa marca Sertões aí,
ela já é bastante respeitada. E respeitada por um lado também, Pedro, que algumas pessoas até falam que eu estou errado, mas eu sempre tive essa mentalidade. Eu não me atrelo a poderes políticos, tá? Eu não tenho participação, por exemplo, nessa feira. Não tem nada do poder público, é simplesmente o povo. O povo e eu só. Nós não temos participação de prefeitura, de vereadores, nada disso. A gente não se atrela. Então a gente fez uma marca que o pessoal parece que nos segue exatamente por ter essa definição. É errado, a gente deveria realmente, o poder público, chegar junto com a gente. Mas como não chega, então vamos em frente, né, Pedro? Você não gosta de pedir, né? Exatamente. Tá aí, é um trabalho bonito, Sim, culturalmente, sim. né? Então eu Sim. acho que o dia que houver o interesse, sem a necessidade da procura, porque quando você procura, você começa, aí você tem ligação, você tem que trabalhar para o político, é isso que você não quer, né? Não, isso não, atrapalha. Como você disse, né, a marca, tudo bem, traz o dinheiro não traz a marca. Não né? traz. Mas, ô Silésio, a questão de ter se criado a marca e ter se criado um roteiro turístico na zona rural de Taubaté, queria que você tenha sido a primeira na história do município, Sim. acaba até induzindo o debate a respeito da importância do investimento e das políticas públicas voltadas para o turismo, né? Sem dúvida. Tanto que recentemente teve uma audiência pública na Câmara, eu acredito que vocês tenham marcado presença, outros profissionais do turismo, justamente para que haja o debate, uma expansão do setor turístico no município, né? Os Sertões acaba pautando essa questão também, não tem como não fugir disso, né? Não tem. Inclusive, quando se fala de turismo rural em Taubaté, ou qualquer turismo em Taubaté, é impossível você não citar o nome Sertões, tá? Porque ele puxou mesmo a cidade aí. Tanto é que não tinha, quando a gente vai fazer um trabalho, então eu vou fazer um trabalho de rádio. Eu vou procurar o Pedro Luiz, porque ele tem experiência, para ele me dar uma dica assim, assim. E quando o Sertões foi fazer, não tinha nenhuma referência. Tanto que eu fui me formar lá em São José dos Campos, em São Paulo, eu estudo fora daqui. Então não tinha uma marca. Vou seguir aquele fulano, cicrano. Não tinha. Então, é uma marca. Muito bem, falamos com Silésio Tomé, repetindo, a feira acontece dia 17, domingo agora. Domingo agora, a partir das 8 da manhã. Das 8 às 5 da tarde, no Clube do Subtenente Sargento do Cavex, que fica em frente ao Museu Mazzaropi. Entrada gratuita, estacionamento gratuito e você pode passar o dia todo. Eu quero ficar lá o dia todo. Vai de manhã cedo, lá dentro vai ter galinhada, vai ter comida caipira. Então você pode passar o dia lá dentro do clube lá. Prazer contar com você aqui. Para a gente é uma satisfação pessoal estar com você desde o início, né? Desde o início, Pedro. Desde o início. E é um orgulho, viu, para mim aqui, de acompanhar os seus passos, tá bom? Eu sempre cito isso, quando eu cito a base, eu falo no Pedro Luiz, porque você foi numa viagem experimental com a gente, você e uma turma de pessoal, e foi uma aventura. Chegaram até cuspindo terra de tanta poeira que pegou. Mas valeu a pena, né? Eu fico imaginando, eu falei assim, que motorista tem o Silésio no ônibus, porque eu vou te contar, mas nem carro pequeno passava aqui, né? E o motorista passava, né? Então, impressionante, né? Eu falei, não, agora ele não sai daqui. E saía, parecia que pegava o ônibus na mão e virava, porque não tinha onde... coisas assim, que só a zona rural, né? Só a zona rural. Né? E o que facilita pra gente também, Pedro, que às vezes o cara mora na zona urbana e fala, o pessoal da roça, mas não, Taubaté é 100% caipira, ou 110%, então não adianta você falar que não é, é sim. Então a base de Taubaté é a área rural, isso aí não resta dúvida. Exatamente, né? Obrigado, viu, Silésio? Um abraço para você, muito bom dia. Eu que agradeço, bom dia. E aí, gostou desse vídeo? Então curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.